Olá, minha amiga, olá, meu amigo, tudo bem com você? Quem fala é Professor Alex, eu sou professor de História e criador do canal Hackeando a História. Se você está chegando agora em nosso canal, aproveita e já te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Toda semana tem vídeo novo no canal e já vai deixando aquele like maroto que ajuda o canal a crescer, aumenta o hype e aumenta o engajamento. Beleza? Tamo junto! Hoje é 7 de setembro de 2022. O Brasil comemora 200 anos de independência. Nas últimas semanas estivemos acompanhando esse percurso da independência e seguindo bem de perto aqui o que nossos amigos, historiadores Malerba e João Pimenta falam em seus livros, o Almanaque do Brasil Independente e a Independência do Brasil. Toda a nossa série foi baseada nesses dois livros que você vê aqui à minha esquerda. Eu vou deixar na descrição os links onde você pode ter acesso e adquirir esses livros. Lembrando, isso não é merchan, isso não é publi, eu não recebo nada por isso, eu apenas estou divulgando porque eu acredito que são livros fundamentais para todo mundo que quer entender um pouco melhor a nossa nação. Depois da vinheta, a gente continua falando mais sobre isso. Isso, pessoal, veja, nenhum historiador sério, ele vai contar aquilo que tem na sua cabeça, apenas. Ele vai procurar embasamento teórico, outros historiadores que falaram antes dele, e ele vai fazer a crítica historiográfica daquilo que já foi escrito sobre o que ele está escrevendo. E baseado em documentação, em evidências empíricas, científicas, os historiadores chegam às suas conclusões. Então a história não é opinião. A história é uma ciência, ela tem um método, ela tem uma maneira de ser feita. Então, essa história que eu estou te contando nas últimas semanas sobre a independência do nosso Brasil não é uma posição achista, é uma posição científica, é uma base de conhecimento científico construído ao longo de muitos anos de estudo, por esses historiadores e por muitos outros. Tá bom? E outro motivo também muito especial para hoje ser feriado pela independência do Brasil é o nascimento da minha mamãezinha, Dona Albertina. Dona Albertina, aquele beijo. Graças à minha mãe, hoje eu sou historiador, né? Ela sempre me incentivou a estudar, e eu peguei gosto. Tanto ela é professora, e peguei o gosto dela de ser professor, e hoje estamos aqui, nesse projeto do Hackeando a História. Muito obrigado aí à minha mamãe e parabéns a ela. Por isso hoje é feriado, tá? Não é por causa de Dom Pedro, isso tem nada a ver, nada a ver. Hoje é feriado por causa do nascimento da minha mãe. Mas vamos deixar de falar sobre mim e vamos para o que a gente veio fazer aqui hoje, tá bom? Eu vou abrir com vocês agora a nossa tela do PowerPoint. Vocês agora estão vendo o nosso PowerPoint e vamos para a análise dos últimos momentos da independência do Brasil. Bem, pessoal, primeira coisa que eu quero falar com vocês é retomar um pouco o nosso último vídeo. Eu acho bem importante a gente se situar, no tempo de quando a gente está falando. No último episódio da série, nós falamos sobre um novo status para o Brasil. O Brasil se tornando um Reino Unido a Portugal. E antes disso, a vinda da família real para o Brasil. Isso faz toda a diferença no nosso processo de independência. Então, a abertura dos portos, que significou do Pacto Colonial, faz com que os comerciantes do Reino, de Portugal, não tivessem mais a mesma primazia que possuíam antes nos negócios coloniais. E quando o Brasil é levado a Reino Unido, ou seja, o Brasil deixa de ser, de fato, uma conquista e passa a ser um Reino Unido a Portugal. Ele não é mais um apêndice do reino, digamos assim, como é uma colônia. A colônia é um outro território que é ocupado por uma nação soberana, por uma metrópole, e que explora economicamente aquela região. Sinteticamente falando, colônia é isso. E o Brasil vai passar por uma nova experiência de liberdade, urbanização, coisas que não eram permitidas na colônia agora passará a ser, como a imprensa,
que não era 100% livre, não era controlada pela coroa, mas havia antes, nem isso poderia ter. Você vai ter fábricas, a permissão de fábricas que antes era proibido, a liberdade de comércio com as nações amigas a Portugal, e aqui leia-se, né? Inglaterra, como você está vendo aí. Enfim, vai ter um outro clima, né? Teatro, vai vir missão artística, exército regular, né? Enfim, faculdades, no caso, escolas superiores, ainda não faculdades, faculdade a rigor no Brasil só no século XX, na década de 30 do século XX. Então a gente tem escolas superiores, escola de medicina, escola de direito, teologia, mas universidade como a gente entende, ainda não. Como a gente entende, como tinha nas outras partes da América Espanhola. No Peru, desde o século XVI existe universidade, e existe até hoje. Então o Brasil vai passar a ter um novo status. E isso vai, de certo modo, incomodar as elites portuguesas, que vão perder a sua primazia no comércio e na dominação do Brasil. E aí a gente entra no nosso tópico dessa semana, a Revolução Liberal do Porto de 1820. O que é uma revolução? Deixa eu pegar aqui para o marca-texto. O que é uma revolução liberal? Uma revolução liberal no século XIX, no século XIX, como a gente está vendo aqui, 1820, no século XIX, ela tem alguns aspectos muito peculiares. O primeiro e o mais claro de todos é o pedido por uma Constituição. O que é uma Constituição? Hoje essa palavra é muito comum, nós escutamos constantemente. A Constituição nada mais é do que um documento que geralmente é chamado de Carta Magna, ou seja, a carta maior de um país, a lei que rege todas as leis do país, onde a população, o povo, vai elaborar esses novos princípios que regerão esse país. Então, antes da Revolução Liberal, antes dessa ideia do povo determinando os rumos do Estado e do governo, isso era feito pelos próprios reis e pela nobreza, o chamado absolutismo. Então, as revoluções liberais têm por característica querer uma Constituição. E em Portugal não foi diferente. Na cidade do Porto, no norte de Portugal, uma variada gama de espectros sociais, não apenas comerciantes, mas também militares, padres, pessoas comuns, profissionais liberais, médicos, professores e todas essas profissões que são autônomas, a gente chama de liberais, eles pediam a elaboração de uma Constituição, que o rei voltasse para Portugal. Vou botar aqui no terceiro ponto. O regresso da coroa, ou da corte. Corte. Só um minutinho. O regresso da corte, que estava nesse momento no Rio de Janeiro. Não estava em Lisboa. E pede também, e aqui a gente vai fazer uma reflexão, a chamada recolonização do Brasil. Aí, velho, queridos, eu coloco uma interrogação. Será que a gente pode dizer que era uma política Tá muito feio isso aqui, né? Peraí. Ixi. Tô mal. Ficou bonito não, mas ficou menos feio. É uma política de recolonização. Deixa eu encher a tela aqui. O que é que isso significa? Bem, a leitura tradicional da recolonização, deixa eu trocar a cor aqui e deixar no preto, é que se queria que o Brasil voltasse a ser colônia, ou seja, deixasse de ser Reino Unido, que voltassem os monopólios, ou seja, que os comerciantes portugueses ou ligados a Portugal, europeus,
controlassem o comércio novamente, ou seja, era a volta do pacto colonial, né? A volta do pacto colonial e a transferência da corte do Rio de Janeiro para o Brasil. Então, para fazer as cortes, que é como os portugueses chamavam a Constituinte, ou o seu parlamento, né? Deixa eu colocar aqui, as cortes de... Ixi, que feio. As cortes de Lisboa. Isso é... Isto é o parlamento português, tá? Então, para fazer parte deste parlamento, todo o reino foi convocado a mandar deputados. E o Brasil, ele é o quê? Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, deputados do Brasil também foram para as cortes de Lisboa. Também foram defender os interesses do reino do Brasil. E os portugueses europeus queriam essas pautas aqui. Que o Brasil voltasse a ser colônia, que voltasse os monopólios, que voltasse o pacto colonial, entre outras coisas. E entre os deputados brasileiros, digamos assim, né, que foram às cortes, estava dividido. Havia aqueles que queriam que isto acontecesse, tal qual as cortes de Lisboa proclamavam, e havia aqueles que não queriam que isso acontecesse. Então, dentre esses que não queriam que acontecesse, nasceu a ideia de recolonização. Tá dando para entender? Então, é o discurso criado, interpretativo, em cima das ações das cortes. Qual era, então, o objetivo das cortes? Era criar uma lei única para o reino. Uma organização não baseada no Brasil. Baseada, que eu digo, de estar fixada. Não fixada no Brasil, mas sim na Europa, que era o óbvio, né? Então, para os deputados das Cortes de Lisboa, eles não estavam fazendo uma política de recolonização. Eles estavam reorganizando a administração da coroa portuguesa. Deixa eu encher aqui e voltar para vocês. Tá dando para pegar a diferença? Então, a ideia da recolonização, ela nasce como uma interpretação que os deputados brasileiros das Cortes de Lisboa fizeram das ações de reorganização do Império Português. E esse discurso da recolonização vai ser muito presente, muito forte, para compor a independência do Brasil. E uma das petições muito claras das Cortes de Lisboa era o regresso, era a volta da coroa para a sede do governo, que era em Portugal, em Lisboa. Dom João, ele não queria voltar para Portugal. Havia planos de se estabelecer definitivamente no Brasil e sobretudo em São Paulo. São Paulo cidade, tá? Tinha um clima parecido com o de Lisboa. Isso é o que dizem. Então havia esse projeto. Dom João não queria sair do Brasil. Ele gostava do Brasil. Ele gostava de ficar aqui, do clima, enfim. Como a gente já falou em vídeos anteriores, era muito mais adequado reger o Império Português a partir do Brasil. Que ele está perto do ouro, ele está perto da África, de onde vêm os escravizados, ele está perto do Oriente, de onde vêm mercadorias e para onde vai mercadorias. Então, o centro nervoso, digamos assim, do Império Português não é Lisboa, é o Brasil. Então fazia mais sentido permanecer aqui do que voltar para lá. Então Dom João não quer voltar, mas as pressões eram muito fortes, tanto que ele voltasse quanto que ele aceitasse a Constituinte, aceitasse a Constituição de 1820, né, que estava sendo preparada. E antes que ela fosse preparada, ele aceita. Né? Vou voltar aqui. Ele aceita, então, em 1821, Dom João, que já é agora Dom João VI, não é mais o príncipe regente, é o rei de Portugal, ele volta para a terrinha, né? E deixa no Brasil o seu filho, Dom Pedro, que deveria ter voltado também,
mas deixa seu filho Dom Pedro como regente do Brasil. E aí começa a regência de Dom Pedro. E aí o caminho da independência fica cada vez mais óbvio, mais evidente. A regência de Dom Pedro ela é curta, porque logo em setembro, não, em 1822, Dom Pedro é aclamado imperador. Se proclama não, é aclamado imperador do Brasil. Então nós temos aqui, eu separei 3 fatos, 3 pontos muito importantes para nós entendermos, e vou abrir o PowerPoint todo, para nós entendermos esse caminho da independência. Ele começa... Eita, o celular. Desculpa, gente. Esqueci de botar no silencioso. Tenho que desligar aqui. E esse caminho da independência, ele começa em janeiro de 1822. Então, o ano de 1822, ele é muito, muito, muito especial para a independência do Brasil. É o famoso dia do fico, 9 de janeiro de 1822. Que é isto aqui, a pressão que as cortes faziam para que Dom Pedro também regressasse, não só o seu pai e o restante da nobreza, era muito intensa. Então, Dom Pedro recebe uma carta dos brasileiros, dos lusos brasileiros, assinada por muitas pessoas, pedindo que ele fique. E aí aquela célebre frase, que a gente aprende lá no Fundamentalzinho 1, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Exatamente, você completou aí que eu sei. Diga ao povo que fico. Isso é uma afronta direta, um enfrentamento direto de Dom Pedro às cortes, às ordens das cortes. Já mostrava um distanciamento entre Dom Pedro e as cortes. E cada vez mais esse distanciamento cresce. E cresce também, ao longo desse tempo, a figura... Ui, ficou muito feio o asterisco aqui. A figura de um dos arquitetos principais da independência do Brasil, que é o José Bonifácio. José Bonifácio, Dom Pedro se aproxima bastante de José Bonifácio. E cada vez mais Bonifácio tem mais força nos conselhos a Dom Pedro, que ainda não é o primeiro, é só Dom Pedro de Alcântara. Tá? E esse crescimento da figura de José Bonifácio vai ser fundamental para o processo de independência brasileiro. O segundo ponto, deixa eu mudar aqui de cor, vou colocar aqui em outra cor. Vou colocar aqui num azul mais parecido com o da bandeira. Não, esse daí já está parecido. Vou botar um verde, pronto. Em homenagem, às cores da bandeira do Brasil, que se você não viu ainda, nós temos um outro vídeo aqui, o que iniciou a série, chamado Fato ou Fake sobre a Independência do Brasil, onde a gente fala alguns mitos e outras verdades sobre a nossa independência. E uma delas é a cor da bandeira, que a gente aprende que é o verde das matas, o amarelo do ouro, o azul do céu. Isso não tem nada a ver. Se você quer saber o que é, vai lá no vídeo. Vou deixar o link dele aqui na descrição e também num card aqui em cima, ou aqui, no lugar que estiver aparecendo, você clica e vai descobrir por quê. E também me segue no Instagram. Lá também tem uma série de matérias explicando isso que você vai ver no vídeo, lá no meu Instagram também, com o mesmo nome aqui do canal, Hackeando, só que é um pouco diferente, tá? Hackeando _ a história. Tem link também no perfil do canal, é só você entrar e clicar no símbolozinho do Instagram, que você entra diretamente no meu perfil do Instagram. E o outro ponto muito forte do caminho da independência, eu estava falando aqui, voei para fazer esse merchan e esqueci do que eu estava falando. Bem, mas o outro ponto aqui muito importante desse processo de independência é a busca de Dom Pedro de reconhecimento do governo. Veja, reconhecimento de governo é diferente de reconhecimento do Estado. Vocês sabem que tem uma diferença muito grande entre Estado e governo. Estado é o ente jurídico, é o país. Ele domina um território
e um povo que escolhe como será governado. Essa escolha de como será governado, a gente chama de governo. Então é um governo democrático, federativo, parlamentarista. Essas são as formas de governo, certo? Que é escolhido pelo povo. E como é que o povo escolhe sua forma de governo? A Constituição. A Constituição diz qual é o tipo de governo, qual é o tipo de Estado. Entende? Então, Estado é o ente que abarca todo um território, uma população e um governo. O Estado do Brasil, que é governado por uma república democrática. Entendeu? Então, tem essas diferençazinhas aí. Então, Dom Pedro, em sua regência, ele procura o reconhecimento do seu governo, que as cortes não reconheciam. Então, ele vai atrás do reconhecimento do seu governo, da sua autoridade em governar o país. E uma dessas tentativas, né, de reconhecimento é também... ele manda emissários, né, para que reconhecesse o governo do Brasil, mas ele também faz uma lei, um decreto, na verdade, não lei, do cumpra-se. Ou seja, todas as ordens que viessem do estado das cortes de Portugal deveriam ser reconhecidas por Dom Pedro antes de serem implementadas. Então veja que a centralização em Dom Pedro, a ideia de separação em Dom Pedro, ela começa a ser muito mais clara. Daí a alternativa pela monarquia. Tá? Nós temos uma tradição de república. Todas as revoluções antes de 1822, Conjuração Baiana, Conjuração Mineira, a Revolução Pernambucana de 1817, que é a única que consegue tomar o poder e fica 75 dias independente, todas são republicanas. Mas a nossa independência foi uma monarquia. E a gente aqui está entendendo por que a saída é a monarquia. Porque cada vez mais a figura de Dom Pedro se apresenta como quem regeria esse processo, né? Quem estava regendo esse processo. E a ideia de uma monarquia, ela cumpriria o papel de unir todas as províncias do Brasil. Coisa que não aconteceu na América Hispânica. A América Hispânica se fragmentou em várias repúblicas. Então o medo da elite brasileira, luso-brasileira e brasileira, é que isso se repetisse no Brasil. Então, para que isso não se repetisse no Brasil, adota-se a monarquia. A monarquia seria então o cimento que uniria todas as províncias brasileiras na autoridade de Dom Pedro. E Dom Pedro, cada vez mais, ele mostrava que era constitucionalista, era a favor da Constituição, ou seja, ele era liberal. E aqui a gente entra no nosso terceiro ponto, né, que eu acabei de explicar, de por que a monarquia. Então, a monarquia, ela vai surgir primeiro como uma espécie de cimento para unir, né, as províncias, né, seria esse elemento unificador. Ai, minha letra hoje está muito feia, né? Acho que é a emoção. Seria esse elemento unificador. E segundo, né, é o crescimento do prestígio, digamos assim, de Dom Pedro. Porque a gente poderia ter escolhido outro, né? José Bonifácio, por exemplo, poderia ter escolhido outro. Mas a gente continua com um descendente da Casa de Bragança. Certo? Então veja que nesse caminho da independência, a monarquia era a resposta. E de fato conseguiu manter a unidade territorial. O Brasil não se fragmentou em várias repúblicas. Até hoje nós somos um país imenso, um dos maiores países em território do mundo. Né? E isso manteve a unidade política também brasileira. Aí você pode dizer, oxe, unidade política? Sim, mas não tinham dois partidos? Partido Brasileiro e Partido Português? Sim, havia o Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Brasileiro apoia essa descrição que a gente acabou de fazer, e o Partido Português quer a união com as cortes, como as cortes queriam. Acaba vencendo o Partido
brasileiro, né? E depois, com o decorrer do processo político do Brasil, vão se formar os partidos liberal e o partido conservador, que são ideologicamente, digamos assim, idênticos. A grande diferença deles é em relação a como vai ser a centralização do poder. Se vai ser centralizado no Rio de Janeiro na figura do imperador, conservador, ou se vai ser autônomo, dando mais abertura para as províncias, que a gente chamaria de uma espécie de federalismo. Entende? Unitarismo e federalismo. Né? Unitarismo, conservadores. Federalismo, liberais. Mas ambos defendiam a manutenção da escravidão. Ambos reconheciam a monarquia constitucional. Ambos eram a favor do sistema econômico como foi estabelecido, latifundiário monocultor. Então, em ideias, eles são idênticos. A diferença está na concepção de Estado, certo? Mas isso a gente pode aprofundar em um outro vídeo sobre o período imperial. Gostaria de terminar esse vídeo com algumas imagens, porque, como eu sempre costumo dizer, a imagem fala. E eu quero aparecer nesse quadro. Veja bem essa imagem. Essa imagem é famosa, né? Tá na capa da série, né? Que é a pintura de Pedro Américo sobre a independência do Brasil, né? Independência ou morte. Ela é pintada em 1888. No vídeo Fato ou Fake sobre a independência do Brasil, a gente faz uma análise pormenorizada dela. A gente não vai fazer essa análise aqui, né? Porque a gente já fez antes. Também vou deixar o link na descrição. Mas aqui, gente, a imagem fala. 7 de setembro não é a data da independência política do Brasil. Presta atenção no que eu estou dizendo. 7 de setembro, vou repetir, não é a data da independência política do Brasil. A data da independência política do Brasil, a gente poderia... deixa eu mudar aqui a cor, porque senão vai ficar diferente. A gente pode falar em outubro e a gente pode falar em dezembro. Outubro é a aclamação de Dom Pedro, que foi feita no dia do seu aniversário, dia 12 de outubro, é a aclamação, e em 1º de dezembro, que foi a coroação. Aqui estava claro para todos, brasileiros e não brasileiros, que o Brasil era, de fato, independente do governo de Lisboa. Então, o que é o 7 de setembro? O que é o 7 de setembro? Como eu disse a vocês já, né? É o aniversário da minha mãe. Mas para a independência, o que é o 7 de setembro? É a memória. Então, a memória sobre a independência do Brasil é o 7 de setembro. A gente comemora o 7 de setembro como a memória da independência. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Aquilo que eu quero lembrar de. Então, aquilo que eu quero lembrar da independência do Brasil não é 12 de outubro nem 1º de dezembro. Porque está relacionado a Dom Pedro, de certo modo. Mas a memória do 7 de setembro. Um dia que Dom Pedro teria dito independência ou morte. No vídeo que a gente fez sobre o Fato ou Fake, também digo, Dom Pedro nunca disse apenas essa frase. Essa frase está dentro de um contexto. Você está curioso para saber? Volta lá no vídeo, clica aqui embaixo na descrição e descobre. Né? E comenta aí. Ou nesse vídeo aqui, eu sei por quê, professor. É por causa disso, disso, daquilo. Eu vou dizer se você está certo ou você está errado. Portanto, gente, esse quadro, a independência do Brasil, ele foi pintado, ó, repara aqui na data, aqui no rodapé. Ele foi pintado quando? Ó? 1888. A independência do Brasil... Deixa eu apagar aqui. A independência do Brasil é 1822. Portanto, ela é feita muitos anos depois. Por um homem que nem viu essa cena, Pedro Américo. Então veja que ele é um retrato da memória e não um retrato da realidade. Como é que a gente quer se lembrar do Brasil? Pedro Américo. A independência do Brasil, gloriosa, né, ufanista e várias outras questões. E o Brasil? O que era o Brasil? O Brasil, ele era um país, ele foi durante muito tempo um país que caçava a população indígena e massacrava, matava. Ele era um país que escravizou
pessoas sequestradas da África, trouxe para cá à força, não por vontade própria, né, para trabalhar forçadamente, trabalho compulsório, né, e ele era um país patriarcal, onde você tem uma família branca, europeia, né, ou descendente desses brancos europeus, que tomam conta da economia, da política e da nação. E aqui você vê nessa terceira imagem, né, pintada pelo Jean-Baptiste Debré, um dos pintores que veio na missão artística financiada por Dom João, né, quando era regente do Brasil. Você vê uma cena clássica do país que se queria ter e que se teve durante muito tempo. E a gente termina com essa reflexão. A independência do Brasil, a gente tem o que comemorar com a independência do Brasil? Claro que sim. Nós nos separamos politicamente de Portugal. Nós criamos um outro país. O processo foi revolucionário. É algo extremamente importante. Mas o projeto que esse país tinha para a sua nação, para o seu povo, e povo entendido aqui como coletivo das pessoas, ele não era para todos, ele não era igualitário. Ele continuou com a escravidão, ele continuou com o latifúndio, ele continuou com a monocultura e, de certo modo, continua com aspectos destes três aspectos até hoje. A gente não tem uma escravidão formal, mas a gente... Deixa eu abrir todos aqui para vocês me verem. Mas a gente não pode dizer que a escravidão no Brasil acabou definitivamente. Basta você olhar o jornal, simples, uma vista simples no jornal, que reportagens de trabalho análogo à escravidão são constantes. O trabalho análogo à escravidão é um trabalho dito degradante, humilhante, onde a pessoa não tem liberdade de ir e vir, recebe um salário miserável, não recebe, fica preso àquele vínculo, não pode sair, tem um encarceramento físico, né, e condições degradantes de trabalho, ou seja, sem higiene, sem segurança, né, sem remuneração. E a gente vê isso até hoje. Latifúndio em toda parte. Então, nós temos um país que ainda precisa, nesses 200 anos próximos, mudar em muita coisa. Né? Não é um fim fatalista. O Brasil não serve, não vai para canto nenhum, vai se acabar, não presta. Não, é errado. Né? Com as reformas necessárias, esse nosso país tem tudo para si. Ele já é uma das maiores nações, economicamente falando, do mundo. Ele pode se tornar ainda melhor, ainda maior. Né? Isso vai depender de nós brasileiros, né? As nossas decisões. Nós somos uma república democrática. Então, nas lideranças que nós colocamos como deputados, como senadores, como prefeitos, governadores, presidente, vereadores, né? Nosso envolvimento com a política, desde o micro, no município, na rua, na escola, no trabalho, nas nossas relações interpessoais, até nas relações macro, né? Como a gente concebe o Estado, como a gente imagina como deve ser como a economia deveria ser gerida. Então, isso tudo dentro de um debate democrático e não com imposição autoritárias. Então, era esta reflexão que eu queria trazer para nós neste 7 de setembro. Qual país nós vamos querer para daqui mais 200 anos, no nosso segundo bicentenário? Coloca aqui nos comentários o que é que você espera dessa nação daqui 200 anos. A gente não vai ver, né? Quem dera nós pudéssemos ver. Mas qual o Brasil do futuro que você imagina? E como a gente deveria chegar lá? Põe nos comentários, tá bom? Estou deixando aqui 2 vídeos também para que você continue no canal assistindo, né? E que você tenha uma experiência muito boa ao assisti-los. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.